Olá, irmãos. Ah, Nós estamos aqui no município de Amajari, na Serra do Tepequém. É uma região serrana de Roraima, onde nós já vimos algumas vezes e escolhemos tirar uns dias para descansar. Os irmãos sabem que o ano passado foi um ano assim muito difícil e desgastou bastante, e esse tempo realmente é necessário. Por um lado, o sentimento de estar com os irmãos para assistir em alguma emergência à igreja. Por outro, eu sei da necessidade de sair esses dias e poder descansar um pouco, refazer as forças e logo voltar e estar com a igreja novamente. Eu agradeço os irmãos pelo carinho, pelas orações, pelos cuidados que os irmãos também têm comigo, pela compreensão da necessidade desses dias. Mas, queridos, eu gostaria de lhes falar a partir desse novo decreto do governador do estado do Amazonas. Vocês viram um novo decreto que agora nos faz resolver como conselho de nossa igreja, suspender as nossas atividades pelo menos até a sua revogação. Então, nós vamos provavelmente reunir online, transmitir alguns vídeos para os irmãos com devocionais, enviar alguns links, talvez ali da Cidade Nova. Bem, contudo, como disse, eu não quero deixar os irmãos sem essa assistência pastoral, mesmo distante, e com esse dia de descanso, eu penso que é importante para nós, principalmente quanto à palavra de Deus. Em tempos como estes, para quem iremos? Você já tem ouvido eu repetir essa pergunta do apóstolo Pedro, que fez essa pergunta ao Senhor Jesus, E você já tem me ouvido repetir esta pergunta tantas vezes: para quem iremos, senão para junto daquele que tem todas as respostas, Para quem iremos, senão para aquele que tem todo o poder? Para quem iremos, senão para aquele em quem podemos descansar e confiar e ter esperança, senão o Senhor Jesus? Veja, nós olhamos para o lado, para o outro, e vemos pessoas com medo, vemos pessoas entristecidas, enlutadas, pessoas morrendo. Para quem você vai? As pessoas se escondem em suas casas e elas são infectadas e elas ficam doentes. As pessoas saem, algumas, e elas ficam infectadas e ficam doentes. Parece que esse vírus realmente não tem limites. E qualquer um pode ser acometido de forma mais leve ou de forma mais grave. Neste momento, a minha mamãe está internada no hospital em Presidente Figueiredo e, graças ao Senhor Deus, não está tão grave, por conta talvez de algum tratamento que nós já vimos fazendo, preventivo para, no caso, meus familiares, a mamãe, meu pai, meus irmãos, enfim. Mas especialmente pela graça de Deus, porque o Senhor Deus tem sido bondoso para conosco, os irmãos têm testemunhado disso. Então, queridos, resolvi, mesmo em dias de descanso, fazer esses pequenos vídeos devocionais para nos ajudar a fortalecer a nossa fé. Eu peço com muito carinho aos irmãos que não apenas assistam aos vídeos, mas abra sua Bíblia com a sua família e considere um tempinho exclusivo diante de Deus. Todas as vezes que eu enviar, que você receber esses vídeos devocionais, então separe mesmo um tempo, não sei, talvez pela manhã, ou à tarde, ou à noite, enfim. Mas o fato é, junte a sua família, abra a Escritura, pegue esse tempo como tempo de Deus. Quem sabe você escolha um hino para cantar, tenha um momento de oração. É muito importante que você faça isso. Também nós estaremos enviando os links da IPCN, da Igreja Presbiteriana Cidade Nova, que eu penso que é o mais acessível, mais fácil nesse momento, para assistirmos aos cultos de lá, como fizemos antes. Veja, eu peço a você novamente, não desanime, persevere
persevere nesses dias e persevere nessas orientações. São dias difíceis, realmente, mas persevere nessas orientações, tá bom? Eu quero ler com você um texto que está no Evangelho de João. É uma meditação breve, 3 minutinhos aqui, o Senhor Deus nos dê graça. Abra sua Bíblia, então, no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. E nós vamos ler a partir do verso 60. Eu estou correndo aqui, você dá pausa no vídeo, né, para você ver o texto direitinho. Mas diz assim a Escritura. A Sociedade Bíblica titula Os Discípulos Escandalizados. Olha que coisa interessante. João capítulo 6, verso 60. Diz a Bíblia assim: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso. Quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: Por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Versículo 66. À vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? E aqui, no verso 68, há um texto que quero chamar a atenção. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Até aqui, queridos, até o verso 69. Eu vou repetir essas palavras dos versos 68 e 69. Diz assim: Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amados, pense comigo. Para quem iremos? Nós já temos prova suficiente de que não há força alguma no homem. As pessoas que são tidas como as mais inteligentes no mundo, né? Tanto na área científica, área da medicina, olha a dificuldade que estão tendo para conter um vírus, vou usar o termo que já usei na igreja, tão pequenino e ao mesmo tempo tão perigoso. E tem prostrado o homem. Eu falei em uma última mensagem para os irmãos antes de sair para esse dia de descanso, que pelo menos 2 coisas esse vírus trouxe. Primeiro, humilhar o homem, mostrar a incapacidade, a insuficiência do homem. Você não é capaz, eu não sou capaz, nenhum homem na face da terra. Os homens estão tombando diante desse vírus. Trazer, quem sabe, o homem aos pés da cruz, aos pés de Cristo Jesus, mostrar a sua insignificância, mostrar a sua insuficiência. E por outro lado também, quem sabe não fazer essa separação daqueles que realmente amam e servem ao Senhor. Esse texto mesmo que nós acabamos de ler, aqui próximo, nos diz isso, se você observar, quando Jesus diz no verso 64, olhe na sua Bíblia: Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. É interessante, queridos, esse texto, porque olha o que nós percebemos aqui. Olha o que nós percebemos, algo muito interessante. Primeiro, que Jesus sabia aqueles que não criam de verdade em Jesus, que talvez estivessem no meio daquela multidão, mas eles não criam de verdade no Senhor Jesus. E então, esses que não criam em Jesus, eles logo iriam ser evidenciados quando, a partir da palavra do Senhor, a partir da pregação da palavra do Senhor Jesus. Se você olhar aqui no contexto anterior, você vai perceber que o Senhor Jesus está falando para aquelas pessoas naquele momento, e essa palavra do Senhor tem confrontado o coração daquelas pessoas, dessas pessoas que
que estavam seguindo a Jesus talvez por outras motivações, que não era a palavra de Deus, não era uma intimidade real com Cristo, não havia sinceridade naqueles corações, naquelas pessoas. Eles estavam seguindo com outras motivações e Jesus sabia, os conhecia. Jesus diz no verso 64 que Jesus sabia aqueles que não criam de fato nele, mas quando, a pergunta interessante aqui é para nós pensarmos, quando eles serão evidenciados? Quando eles seriam evidenciados? E a resposta, no próprio texto, porque esse texto, capítulo 6 de João, é uma pregação de Jesus. É Jesus expondo a palavra de Deus, né? Ele é a palavra, enfim, Jesus está expondo. E o verso 65 nos diz, e prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Há muitas pessoas que talvez estivessem na igreja antes desse tempo de pandemia, de crise, por outras motivações e que, na verdade, não foram chamados de fato pelo Senhor. Não foram chamados por Deus. Eles estavam, talvez por causa do ambiente, olha que o ambiente na igreja é muito agradável, a amizade, aquela relação, aquela comunhão, é um momento de fato agradável. Mas muitos talvez não estivessem com a motivação correta, não por amor ao Senhor Jesus. É por isso que muitas vezes as pessoas saem, né? Mudam, como já falamos, mudam de igreja por qualquer problema, né? Vão para outros ambientes que talvez sejam mais agradáveis, porque esta palavra causa impacto em seus corações, assim como o Senhor Jesus falou àquelas pessoas, causou um impacto em seus corações. Logo na sequência, o verso 66 diz, à vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E não é o que tem acontecido em meio a esta confusão, a esses dias tão complexos. Muitos dos discípulos, ou supostos discípulos, considerando as palavras anteriores de Jesus, supostos discípulos o abandonaram e já não andam com ele. E você? O que você vai fazer? Eu não sei se, além desta crise, há outras coisas que pode estar trazendo desânimo ao seu coração, à sua alma, à sua família, para abandonar o Senhor. Mas observe essa resposta do apóstolo Pedro. Jesus olha para os seus discípulos e diz, porventura, quereis também vós retirar-vos? Está no verso 67. Vocês também querem ir embora? E Pedro então responde, Senhor, para quem iremos? Meu irmão, minha irmã, queridos, qual a sua outra opção? E Jesus está dizendo, a resposta de Pedro aqui envolve palavras de vida eterna, palavras de esperança, palavras que realmente vão preencher de fato, não são ilusórias como promessas. A questão da vacina que está prevista para chegar nos próximos dias, bem, não sabemos, e não sabemos da sua eficácia completa, ainda está em estudo, fala-se de uma vacina para ser testada, de fato isso dura mais de 10 anos, enfim, mas é a única coisa que temos, né? Na verdade. Contudo, aqui está a palavra de Deus. Para que iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E Pedro conclui, nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Tu és o Santo de Deus. Eu quero concluir fazendo a leitura do Salmo 19, só da segunda parte, que fala a respeito da palavra de Deus. Você já tem ouvido essas coisas, né? E eu quero que você relembre, juntamente comigo, e com o Lucas, que está aqui gravando esse vídeo, sempre me ajudando, esse meu filho que é meu braço direito, na transmissão, né, das devocionais para a igreja, desde aqueles dias mais difíceis. Bem, Salmo 19. Será que é tempo de abandonarmos a palavra de Deus em meio a esta crise? Será que realmente justifica sair para um outro lado, tomar uma direção contrária, abandonarmos o Senhor e a Escritura, porque os tempos estão difíceis, porque estamos passando por outras coisas que nos desanimam? Pense sobre isso. A palavra de Deus é a única que tem o poder de restaurar, de trazer alegria, de trazer o ânimo, esperança às nossas vidas. Considere isso. Olha o que diz a Escritura. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração.
O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. E o salmista ainda conclui e diz: além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo. Que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Mas, amados, especialmente esses 4 versos, os versos 7 ao verso 10. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Para quem você vai? Qual sua outra opção nesses tempos? Qual o outro lugar de esperança? Qual outro lugar de confiança você tem? Considere isso. Considere com sinceridade. Considere juntamente com a sua família. Converse com a sua alma sobre isso. Qual a minha outra opção, senão estar perto de Cristo, estar perto do meu Deus, o Deus que tem as respostas que os homens não têm, o Deus que é poderoso para fazer cessar esse vírus, ou sarar as enfermidades, ou livrar você de passar por isso, ou fazer passar com o seu poder, com graça, como nós já temos passado. Não se distancie, não abandone esse Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, aqui estão meus irmãos, aqui estão amigos, estamos ao redor da Tua Palavra. E pedimos ao Senhor, aumenta a nossa fé. Nesses tempos de dificuldades, nesses tempos de crise, nesses tempos de desconfiança e desesperança, aumenta a nossa fé. Nos faz olhar além do desespero, nos faz olhar além do medo, nos faz olhar para Cristo, o Senhor. Ora, para quem iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Ajuda-nos, ó Deus. Tenha misericórdia da situação que nossa cidade, Manaus, está passando agora. Dá sabedoria, traz o teu temor na vida desses governantes, ó Deus, muitos deles com motivações políticas, motivações equivocadas. Ó Deus, dá direção. Tenha misericórdia especialmente do teu povo, da tua igreja. Anima o coração dos teus filhos e filhas. Nós oramos, aguardando das tuas mãos receber, para testemunharmos da tua glória e do teu poder. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, até o próximo vídeo, se Deus assim permitir, em nome de Jesus. Um abraço.